Oi, alunos, tudo bom? Então, mais uma videoaula, continuando falando sobre vertebrados, né? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre anfíbios, tá? Então, vamos lá, turminha. Anfíbios, classe anfíbia. São animais vertebrados que se destacam por ter representantes que passam parte do seu ciclo de vida na água e outra parte no ambiente terrestre. O termo anfíbio deve-se a essa característica, sendo derivado de anfíbios, que significa ambos tipos de vida. Apesar desse modo de vida marcante, nem todas as espécies do grupo possuem-na, sendo possível encontrar representantes estritamente aquáticos ou estritamente terrestres. Os anfíbios podem ser classificados em 3 grupos: anura, urudela e ápoda. Desses, o grupo dos anuros destaca-se com os mais diversificado, apresentando muitos representantes bastante conhecidos, tais como sapos e rãs. Atualmente, no planeta, são reconhecidos cerca de 7.000 espécies diferentes de anfíbios, sendo 900 encontradas em nosso país. É importante destacar que fatores como perda de habitat e mudanças climáticas têm provocado a extinção de várias espécies desses animais. Características gerais dos anfíbios. Os anfíbios são animais vertebrados, ectotérmicos, ou seja, não são capazes de regular a temperatura corporal por mecanismos internos, sendo fundamental para isso fontes externas. E uma de suas características mais marcantes é a presença de um ciclo de vida com uma fase larval aquática e uma fase adulta terrestre. Apesar de não ocorrer em todos os representantes, essa característica faz com que esses animais sejam considerados de vida dupla. Então aqui a imagem, né, de um anfíbio, bem conhecido por todos nós, né, é um sapo. Os anfíbios merecem destaque por outras características importantes, tais como a realização de trocas gasosas pela pele, apresentando, desse modo, respiração cutânea. Em algumas espécies, a respiração cutânea complementa a respiração pulmonar. Entretanto, em algumas espécies terrestres, observa-se a ausência de pulmão, apresentando exclusivamente a respiração cutânea. Não podemos esquecer-nos também de que os anfíbios que vivem no ambiente aquático apresentam a respiração branquial. A respiração cutânea faz com que esses animais necessitem manter sua pele úmida a fim de permitir a troca gasosa. Devido a isso, a maioria dos anfíbios é encontrada em ambientes úmidos, tais como florestas. Podem ser também encontrados em ambientes mais secos, mas essas espécies geralmente passam grande parte do tempo sob folhas ou em tocas que lhes garantem maior umidade. Além disso, os anfíbios têm uma pele com glândulas que secretam substâncias que garantem essa umidade. Não podemos esquecermos também da presença de glândulas que secretam veneno, as quais são responsáveis pela proteção desses animais. São encontradas principalmente na região dorsal. Entretanto, a posição das glândulas, bem como sua quantidade, varia de uma espécie para outra. No sapo cururu, por exemplo, além de observar-se as glândulas no dorso do animal, verifica-se a presença de glândulas grandes e desenvolvidas como a paratoide, localizada na região atrás dos olhos. O sistema cardiovascular dos anfíbios é fechado e a circulação é dupla, ou seja, o sangue corre no interior dos vasos sanguíneos e, para completar o circuito, passa 2 vezes pelo coração. O coração dos anfíbios é dividido em 3 cavidades, sendo 2 átrios e 1 ventrículo. Devido à presença de apenas um ventrículo, o sangue rico em oxigênio entra em contato com o sangue rico em gás carbônico. Portanto, disse que a circulação é incompleta.
No que diz respeito ao sistema excretor, vale destacar a presença de rins. Muitos anfíbios excretam amônia quando estão na sua fase aquática e mudam completamente sua excreção quando estão no ambiente terrestre, passando a excretar ureia. Uma característica interessante a respeito dos anfíbios é o fato de que esses animais são os únicos vertebrados que apresentam 4 dígitos nas mãos. Caudados e os anuros, tá? Além disso, anuros e caudados são os vertebrados que utilizam os olhos para ingerir uma presa. Isso porque esses animais são capazes de abaixar e levantar os olhos dentro da órbita, uma movimentação que ajuda a empurrar os alimentos. A reprodução dos anfíbios. A forma como os anfíbios reproduzem-se é extremamente variada, apresentando diferenças marcantes de uma espécie para outra. A seguir, falaremos um pouco a respeito da reprodução dos anuros, os quais incluem sapos, pererecas e rãs. Além da reprodução, abordaremos um pouco o ciclo de vida desses animais, que envolve fases aquática e terrestre. Os anuros geralmente se reproduzem na época de chuva, sendo que algumas espécies apresentam períodos reprodutivos muito curtos. Os machos, em geral, emitem sons, são conhecidos como coacho, para atrair a fêmea, a qual escolhe o macho avaliando as características de seu canto. Em algumas espécies, a fêmea aproxima-se do macho e toca-o, o que leva ao acasalamento por meio do chamado amplexo, que é o abraço nupcial. Esse abraço pode ser feito de diferentes formas, sendo uma delas o abraço do macho segurando a região da cintura pélvica da fêmea. Observe aqui ao lado o ciclo de vida do anuro, o qual envolve uma fase larval, né, e um adulto que vive no ambiente terrestre. Então aqui o ciclo, a fase larval dele, né, e aqui o adulto que consegue viver no ambiente terrestre. Então vamos lá, turminha. A fecundação na maioria dos anuros é externa, sendo o espermatozoide lançado sobre os ovócitos quando a fêmea deposita-os. Nos anuros é possível observar diferentes tipos de desova, verificando-se, por exemplo, espécies que depositam seus ovos na água, em ninhos de espuma e sobre rochas. Vale destacar que, em algumas delas, os ovos ficam retidos no corpo da fêmea. Dos ovos eclodem os girinos, a fase larval dos anuros. Os girinos, em sua grande maioria, alimentam-se de detritos vegetais encontrados na água e no limo. A fase larval apresenta brânquias e um formato hidrodinâmico. Possui uma cauda que é reabsorvida à medida que ele se desenvolve e surgem os membros. Tá? Então a cauda ela vai se recolhendo, né, no momento que eles vão se desenvolvendo, né, até surgir os membros, né, anteriores. Inicialmente, observa-se o surgimento dos membros posteriores, depois dos membros anteriores. Durante a metamorfose, desenvolve-se no girino também pulmões, tímpanos e o sistema digestório adapta-se a uma dieta carnívora, observada nos adultos. O anuro adulto vive no ambiente terrestre e retorna ao ambiente aquático para sua reprodução. A classificação dos anfíbios. Os anfíbios são classificados em 3 ordens: Urudela, Anura e Apoda. Veja a seguir as principais características de cada uma delas. A primeira, Urudela ou caudada. Como o nome sugere, essa ordem é constituída por anfíbios que possuem cauda, a qual é geralmente maior ou do tamanho do corpo do animal. Como representantes, temos as salamandras e os tritões. O corpo dos representantes deste grupo geralmente é longilíneo e apresenta membros anteriores e posteriores com tamanhos similares.
Algumas espécies vivem toda a vida na água. Outras, no entanto, vivem nesse ambiente apenas durante a fase larval. Além disso, existem espécies terrestres. A retenção de características larvais, que é chamada pedomorfose, é comum em salamandras, sendo esse o caso do axolote, que é um tipo de salamandra, é uma salamandra. Aqui tem uma imagem dela. Tá? O axolote, ele é um urudelo que apresenta características larvais, mesmo quando já está em sua fase reprodutiva. Olha que animalzinho mais simpático que é o axolote. Anura. Destaca-se por ser a ordem mais diversificada e conhecida de anfíbio. Nesse grupo estão inclusos sapos, rãs e pererecas, animais que, diferentemente dos urudelos, não possuem cauda. O corpo desses animais é curto e apresenta 4 membros locomotores nos adultos, sendo os membros posteriores maiores que os anteriores, o que lhes garante a capacidade de saltar. Muitas espécies são venenosas e apresentam coloração de aviso que afasta os predadores. A maioria dos representantes desse grupo tem capacidade de vocalização, tá? De emitir sons. Então aqui, ó, é um anuro, né? Uma perereca, né? Ela tem essa coloração forte, tá? Que indica a presença de veneno. Tá? Então com isso os predadores nem tentam chegar perto, porque sabem que vão ser envenenados. A ápoda ou Ginofiona. Esse grupo não apresentam patas e vivem, com exceção das espécies que são predominantemente aquáticas, grande parte da sua vida em galerias no solo. O corpo é alongado e os olhos são reduzidos e pouco funcionais. Como representante, temos as cecílias, né, também chamadas de cobra cega. Então aqui é uma imagem, a cecília ou cobra cega. Tá? As cecílias não possuem patas e são praticamente cegas. Tá joia, turma? Então, por hoje, por essa semana, sobre os anfíbios, tá? Agora fazer as atividades e a semana que vem a gente volta. Nós voltamos e vamos falar sobre os répteis, tá bom? Então um abraço, uma boa semana a todos.